Bom dia. Não, boa tarde, boa tarde. Bom, o nosso assunto hoje é um assunto bem rápido, bem gostoso de conversar, que provavelmente em algum momento da vida de vocês já tenham ouvido falar nesse assunto, que é a comparação das escolas de antigamente com as escolas de hoje em dia, né? A gente já aprendeu que as escolas não são iguais. Mas a nossa comparação hoje é comparar aquelas escolas lá de antigamente, da época dos avós de vocês, tá? É, primeiro passo que a gente quer, o primeiro tema que a gente vai falar é sobre o uniforme. Como era o uniforme de antigamente e como é o uniforme atual. Bom, o uniforme de antigamente, a gente vai ver ali na apostila, ele era bem formal, né? Os meninos usavam uma boina, em algumas escolas, né? Uma gravatinha. As meninas usavam um lacinho. Era um uniforme muito arrumado, muito formal. Ao longo do tempo, isso foi mudando, né? O uniforme foi passando a se preocupar mais com o conforto dos alunos, né? Então, uma dessas diferenças era o uniforme de antigamente e o uniforme de hoje em dia. Outro assunto muito importante outro tema muito importante das escolas de antigamente era o seguinte: antigamente, as escolas eram divididas em escola para as meninas e escola para os meninos, né? Eles não se misturavam. A aula de educação física era só para os meninos, as meninas não tinham. As meninas aprendiam aula de bordado, aula de pintura, né? Então tinha essa divisão das escolas: escola para meninas, escola para meninos. Outro fator importante: os professores, eles tinham uma conduta diferente de hoje em dia, né? Hoje a tia pergunta: quem quer dar sua opinião? Quem quer falar? A gente respeita a opinião diferente da nossa. Naquela época, não. Os professores, eles tinham uma conduta diferente. Quando o aluno não respeitava, ou até mesmo quando não sabia uma resposta, eles eram castigados, né? Tinha uma régua de madeira que eu não conhecia, tá? Chamada palmatória, que ela era uma régua comprida de madeira, e quando a criança não sabia, o professor podia bater na palma da mão da criança. Se chamava palmatória. Os castigos eram frequentes também, né? A professora podia colocar a criança ajoelhada em cima do milho. Já ouviram falar isso? Ou virada com a cara para a parede, assim, de castigo. Hoje em dia, graças a Deus, né, a conduta do professor e do aluno é de respeito. Os professores respeitam os alunos respeitam os professores. A gente tem mais diálogo, a gente tem mais respeito, né? Então, é uma grande mudança em benefício da escola, né? Bom, isso foi mais uma conversa informal que provavelmente as avós de vocês, as mamães, já comentaram. E antigamente não podia isso, hoje pode, né? E a grande mudança, né, foi em benefício do aluno, né? Um uniforme mais confortável, ele poder dar opinião, ele poder é, não receber castigos, né, por não saber uma resposta, por, por algum motivo ele não sabia e apanhava na mão com a palmatória, né? Não era legal isso. Ninguém quer ser castigado na escola. Então a gente vai ver isso aqui para frente. Então eu queria que vocês abrissem a apostila na página 20 de História. 20. Caderno 4, 20. Bom, a escola mudou muito, até as brincadeiras. A tia Maura, quando era pequenininha, gostava de brincar de roda. Hoje em dia, as meninas quase não brincam mais, né? Só lá no jardim. Mas eu adorava brincar de roda, jogar peteca, brincar de amarelinha. Hoje as brincadeiras já mudaram um pouco, né? Vocês ficam mais sentadinhas, conversando, os meninos vão jogar futebol, né? Então, na página 20, aqui, ó, a gente tem exemplo de uma foto muito antiga, tirada em 1908, há mais de 100 anos, tá? Olha a professora, olha as meninas, roupa das meninas, né, uniforme. Ó, a fotografia mostra uma escola do passado. Você acha que essa escola é muito diferente da sua?
Bastante. A parte física até não, do sagrado, né, tem uma construção antiga bonita, mas o uniforme dos alunos está bem diferente de hoje em dia, né? Na fotografia, as crianças estão brincando de roda. Na sua escola, você também costumou de brincar de roda? Ou até a brincadeira mudou? Eu acredito que até a brincadeira tenha mudado, né? Olha na página 21 agora. Vamos olhar a fotografia. Prestem atenção. Vocês perceberam alguma coisa aqui diferente? Essa escola era a escola de meninos, só para meninos. Olha só, a 21. Você já viu uma escola muito antiga? Já imaginou como era o dia a dia das crianças que frequentavam essa escola? Será que os uniformes eram iguaizinhos hoje em dia? E as salas de aula? Ó, olha que estrutura diferente. Né? Bem diferente aqui. Até lembro o Sagrado, aquela porta de madeira, que é uma escola muito antiga, que o Sagrado era a escola de meninas, antigamente, tá? Hum. Há meninas na sala de aula da imagem? Há alguma menina ali? No. Na sala onde você estuda, há meninas e meninos? Sim, a escola se modernizou. Essa sala de aula se parece com a sua? Mais ou menos, né? Quais são as semelhanças e as diferenças? A diferença, uniforme na nossa escola, hoje em dia, tem menino e tem menina. Né? A estrutura física até lembra um pouquinho o Sagrado, que o Sagrado é um colégio bem antigo, bem tradicional em Valência. Que, como eu falei, era escola antigamente só de meninas. Tá? Vamos para a página 22. Eu adorei essa página 22 aqui. Isso aí vocês podem ter uma conversa aí com o vô e com a avó. Depois vocês me contam, tá? Nós temos 4 historinhas, 4 relatos de 4 pessoas antigas contando como era a escola delas naquela época. Então, vamos lá para a página 22. As escolas e o tempo, tá? Pode só ouvir a tia Maura. Você já conversou com algum adulto sobre como eram as escolas no tempo em que eles eram criança? Veja alguns relatos abaixo. Então, temos 4 relatos, 4 pessoas falando como eram as escolas na época delas. Bem antigas, tá? Primeiro, ó, presta atenção. No meu tempo, meus pais não tinham tempo para me levar ou buscar na escola. Eu e meus irmãos éramos pequenos e íamos todos juntos até a escola, sozinhos. Eu lembro que era perigoso, mas não tinha o que fazer. Então, provavelmente, morava longe da escola, os pais trabalhavam e ele ia sozinho com os irmãos para a escola. Olha aquela senhorinha que está com uma plantinha na mão. Quando eu era pequena, tínhamos aulas de técnicas agrícolas na escola. Eu amava. Técnicas agrícolas é ensinar como plantar, como cultivar, tá? Como cuidar da plantinha. Eu e minha turma montávamos pequenas hortas no terreno da escola. Era muito legal. Aprendíamos a preparar a terra, a identificar sementes e ver as plantas crescendo. Então, essas alunas aqui cuidavam, faziam horta na escola. Então, eles tinham aula sobre como cultivar. Outro, aquele terceiro lá, ó, o avô dele. Meu avô contava que no tempo dele, os professores da escola agrediam ou xingavam os alunos que não prestassem atenção ou ficassem quietos durante a aula. Nossa, ainda bem que isso tudo mudou, né? Hoje, alunos e professores precisam se respeitar. Então, isso aqui está contando como o avô dele contou como era na época dela. Minha mãe falava isso também, minha mãe me contava isso. Olha o quarto lá, que também já é um senhorzinho. Então, é na época dele. Não, na época do pai dele. Meu pai contava que no tempo dele, as crianças aprendiam latim na escola, uma língua que foi muito popular durante o Império Romano. Você já ouviu falar nessa língua? Latim tem muito em igreja, às vezes, né? Era uma língua que se usava antigamente. Hoje quase não usa. Usa mais quando a pessoa estuda direito. Quem faz faculdade de direito aprende pouquinho algumas palavrinhas em latim, porque se usava muito. E na escola, há muito tempo, se usava essa língua, tá? Hoje em dia, não mais. Então, nós temos 4 relatos aqui de como eram as escolas de antigamente. Agora, a missão de vocês vai ser essa, perguntar para alguém aí o que era diferente da de hoje. Essa 23 aí, em casa, com a ajuda de seus pais ou familiares,
Peça a eles para que digam alguma diferença entre a escola que eles estudaram e a escola dos dias de hoje. Então pode ser a avó, quem tiver avó vai ser ótimo. Vai fazer só o número 2, tá ok? Tem que conversar aí. É legal, porque vocês vão descobrir coisas diferentes, né? Se a aula fosse presencial, a tia Maura ia aprender um monte de coisa com vocês. Página 24. Praticamente a tia já explicou mais ou menos isso tudo aqui. Já falou, mas eu vou falar de novo. As escolas de antigamente. Antigamente, hoje em dia, né, existem as escolas particulares, que é o nosso caso. O que é uma escola particular? O papai e a mamãe pagam uma mensalidade para que vocês possam frequentar aquela escola, né? E existem as escolas públicas, que a gente chama, que são escolas mantidas pelo governo com imposto que a gente paga, tá? Que todos os adultos, aí a gente paga imposto. Quando a gente compra alguma coisa, a gente já está pagando imposto. Com esse dinheirinho, o governo arrecada esse imposto e deveria, né, aplicar na educação, na saúde, né? Então, eles fazem essas escolas públicas que os pais não pagam para que as crianças frequentem. É diferente da nossa. Lá no Sagrado, é uma escola particular. Os pais pagam uma mensalidade, né, para que vocês tenham direito à educação. E existem as escolas públicas, que são mantidas pelo governo. Os pais daquelas crianças das escolas públicas não pagam mensalidade para que eles possam estudar. Tá ok? Bom, então aqui a gente vai ver como eram as escolas antigamente. Praticamente nós já falamos, mas eu vou dar uma lida rapidinha. Ó, hoje existem escolas públicas e escolas particulares, que é o nosso caso. As escolas públicas são instituições de ensino, então são prédios, né? Mantidos pelo governo com o dinheiro de impostos pagos pela população. O que é o imposto? É o valor pago pelos cidadãos ao governo para a manutenção da vida pública. Quando a gente compra alguma coisa, a gente indiretamente está pagando um imposto, tá? Nas escolas particulares, os pais ou responsáveis pagam o valor mensalmente para garantir os estudos de seus filhos ou familiares. Há 100 anos, então há muito tempo, ir à escola não era uma tarefa simples. Era comum que apenas famílias mais ricas tivessem condições para garantir os estudos de seus filhos. Portanto, estudar era um grande privilégio. Então, há muito tempo, as escolas não eram facilmente as pessoas frequentarem, só as pessoas que tinham uma renda, né, que tinham um pouquinho mais de dinheiro conseguiam. Existiam as pessoas muito antigas, mesmo às vezes não aprendiam nem ler. Talvez os bisavós de vocês tivessem, os tataravós de vocês tivessem dificuldade de ler e escrever, porque não tinham condições de frequentar uma escola, né? Muita gente depois passou a estudar mais idoso, né? Conseguiu frequentar uma escola. Antigamente tinham esses projetos das pessoas idosas que não aprendiam a ler e escrever de frequentar a escola, tá? Então, há 100 anos, ir à escola não era uma tarefa fácil, era um privilégio só das pessoas que tinham mais condições. A maioria das crianças que iam para a escola eram meninos. Poucas meninas estudavam e existiam escolas exclusivas para elas, já que não era comum que os meninos e meninas estudassem juntos. Então, a gente já falou, muito antigamente, tinha escola para as meninas e para os meninos. E era mais privilégio dos meninos frequentarem uma escola. Naquela época, em muitas escolas, todos estudavam matemática, português, ciência, história e geografia. Mas as aulas de educação física eram só para os meninos. As meninas tinham aulas de costura, de bordado, de pintura, além de aprender a cozinhar. Olha que interessante. Olha essa sala de aula aqui. As meninas, na página 24, estão aprendendo a estudar bordado. Eu bem fiz aula de bordado, mas quando eu tinha Maura era assim, ela estudava de manhã e eu voltava para a escola à tarde para fazer aula de bordado. Eu fiz pintura, bordava pano de prato, pintava pano de prato. Não era assim não, tá? Mas eu voltava para a escola para fazer essa aula. Lá em Pentanha, quando eu tinha Maura era pequenininha. Então, olha essa escola aqui na página 24. As meninas aprendendo a bordar. Que lindo, né? Adoro. Olha na página 25.
No passado também era comum que muitas crianças estudassem em casa. Isso aqui é legal. As famílias que tinham muita condição, elas pagavam as pessoas para irem dar aula para os filhos dela em casa. Eram chamados de tutores. Mas só as pessoas que tinham muita condição financeira, tá? No passado também era comum que muitas crianças estudassem em casa. As famílias ricas contratavam professoras particulares para ensinar seus filhos a ler, escrever, fazer contas, entre outras coisas. Esse profissional era chamado de tutor. Então, o professor ia até a casa da criança para ela aprender as coisas. Isso aqui é interessante, ó, que eu já tinha falado. Bem antigamente, tá? Em algumas escolas, o castigo era permitido e aplicado pelos professores aos alunos que não faziam as suas tarefas ou desrespeitavam os adultos. Era comum que levassem puxões de orelha, esqueci de falar isso, podia puxar a orelha, ou que fossem obrigados a ficar de castigo em pé no canto da sala, olhando para a parede assim. Além de milho, tá? Ficava ajoelhado no milho. Hoje, esse tipo de prática é inaceitável. Não existe mais, graças a Deus. Professores e alunos precisam conviver em harmonia e usar sempre o diálogo em casos de problemas. Então, a gente resolve conversando, né? Com o tempo, as escolas cresceram e se transformaram, o que garantiu que mais crianças tivessem a oportunidade de estudar. Então, a escola foi se transformando, foi melhorando, foi dando oportunidade a todos, né? Hoje, até quem não tem muita condição financeira tem a escola pública para não ficar. É um direito à educação. Todo mundo tem que ter o direito à educação. Um direito garantido pelo estatuto, né? Pelo estatuto. Bom, na página 26, para casa. Olha que legal. Vocês vão fazer uma comparação aí, ver a evolução do uniforme. Então, podem fazer a 26. 27. Também pode. Não, a 27 não precisa fazer, não. A gente só vai ver. Olha as meninas. Olha o uniforme das meninas. E que tipo de aula vocês acham que eles estão tendo aqui? Que tinha na escola. Olha lá que interessante. Aula de música. Aprendi a tocar instrumento. Olha que interessante. É uma escola lá em São Paulo, em 1908. Há muito tempo. Então, era obrigatório aula de música. E aqui já está misturadinho, não está? Tem meninos e meninas aqui. Tem um menino, né? Olha que interessante. Então, não precisa fazer 27, não. Vamos para 28. 28, bom. E os materiais escolares? Vocês acham que mudaram? Algumas coisas mudaram, né? Hoje em dia as coisas estão mais modernas, teve progresso, tecnologia, a gente tem acesso à internet para fazer as pesquisas, né? As canetas são coloridas. Tem material que a tia não conhece, eu nem vi, um tal chamado mata-borrão. Os avós de vocês provavelmente conhecem. Eu não conheço, eu não conheci, não. Sou mais novinha, né? Sou nova. Mentira, sou nada. Então vamos lá na página 28. Materiais escolares. Como seria se você não tivesse livros, cadernos, canetas e lápis para estudar e fazer as suas atividades? E se você não tivesse livros, revistas e internet para fazer as pesquisas? Antigamente não tinha internet, hein? A gente tinha que fazer trabalho à mão, escrever, o professor mandava a gente escrever tudo à mão, não era digitado no computador, não. Era numa folha chamada papel almaço, uma folha comprida assim, e a gente tinha que escrever o trabalho todo à mão, tinha que escrever mesmo. Não tinha negócio de digitar no computador, não. O material escolar ajuda você a estudar. Por exemplo, você pode fazer anotações e depois ler o que você escreveu. É um resumo. Para isso, faz uso do caderno, do lápis, da borracha. E no passado, já imaginou como eram os materiais escolares? Observe o desenho de uma sala de aula antiga. Antigamente, o quadro era negro, depois verde, e hoje em dia o quadro é branco. A gente não usa mais o giz, que solta aquele pozinho, e muitas crianças tinham alergia. Então, até os materiais foram mudando.
Olha como é que era o apontador antigamente. Hoje em dia tem de plástico, até bonitinho, mas antigamente acho que ele era de ferro, pesado, para fazer a ponta. Ele ficava lá na sala, na mesa do professor. Olha lá em cima da mesa, ó. Para apontar um lápis, era preciso girar a manivela de um apontador de mesa. Você já viu um igual? Eu já vi de plástico individual. Mas aqui ficava lá na mesa do professor, olha. Ele era de ferro, pesado. Então a criança tinha que levantar e girar a manivela, enfiar o lápis no buraquinho e rodar assim, girar a manivela. Esse aqui que a tia nunca viu, ó. Olha a caneta como é que era. Tá vendo um potinho em cima da mesa e uma caneta com uma pontinha? Era caneta tinteiro. Ó, tinha que molhar a caneta na tinta e escrever, ó. Nesse tipo de, nesse tipo de caneta, é preciso encaixar uma ponta de metal chamado pena. Para escrever, mergulha-se a pena no tinteiro, que é um potinho que tem tinta. Era comum fazer borrões e derramar tinta no caderno e na carteira. Então, precisava ficar molhando na tinta e escrever. Eu não conheço, tá? Provavelmente algum avô ou avó de vocês tem aí em casa. Quem tiver, depois me mostra na aula, tá? Porém, para limpar isso, essa sujeira que a tinta fazia, existia um outro material chamado mata-borrão. Ó, o mata-borrão era usado para absorver, então ele chupava o excesso de tinta do papel. Eu acho que colocava assim por cima e ele chupava, ele tirava aquele excesso de tinta que tinha borrado no papel. Eu vou confessar, não conheço, nunca vi, tá? Ó, esse aqui ainda é usado um pouquinho antigamente, é usado antigamente, mas a gente ainda usa, ó. O caderno de caligrafia tem linhas de tamanhos diferentes para treinar a escrita à mão. Ainda hoje é usado em algumas escolas. Então, são materiais antigos, né? Que eu não conheço, a caneta tinteira, já vi assim alguma coisa, mas nunca usei. Molhava e quando sujava, caía muita tinta, usava esse mata-borrão, que é esse material que tirava o excesso de tinta. Quem tiver em casa, depois me mostra. E hoje em dia a gente tem os livros didáticos, né? A apostila, que auxilia a gente no, na nossa aprendizagem. Não precisa fazer. Na página 29, está mostrando aí o uso da caneta tinteiro e do mata-borrão. Olha lá, ó. Tá? Ele coloca em cima lá para tirar o excesso de tinta. É um material bem antigo, a gente não usa mais. Vamos para a página 30. Página 30, a tia já até conversou com vocês, que é sobre a gente conversar com as pessoas mais velhas e saber como era a vida escolar deles, né? Então, na página 30, ó. Alunos, antigos alunos. Um modo de conhecermos o passado é conversando com os nossos familiares e pessoas mais velhas. Então, quando a gente procura buscar esse conhecimento, como é que era? A gente aprende, a gente mata a nossa curiosidade. Eu adoro conversar com as pessoas mais antigas para saber como era a vida delas. Essas pessoas podem nos contar como eles viviam antigamente. Você já parou para pensar que a vida podia ser bem diferente no passado? Quando seu avô era jovem, seus pais ainda não existiam. A realidade dos seus avós na escola pode ter sido diferente da realidade dos seus pais. Será que alguma coisa. Será que tinha alguma coisa em comum que era igual na escola dos seus avós e dos seus pais? O lanche, por exemplo, será que era o mesmo? E as brincadeiras? Então, quem tiver a oportunidade de conversar com a mamãe, com o papai, com os avós, quem tiver bisavó, ainda melhor ainda, para saber como é que era a vida escolar deles, o que, que era, como era antigamente. Aí vocês vão comparar como é hoje em dia. É muito bom a gente conhecer o passado, né? Muito bom. Bom, Tia Maura vai pedir para vocês fazerem agora a página 33, o número 4. 33, o número 4. 33, número 4. E a página 34. Tá? Deixa eu falar uma coisinha que a tia passou sem a tia perceber.
Os livros didáticos hoje, que são os livros que a gente usa, eles são mais atraentes, eles têm figuras coloridas. Antigamente, isso não era. Os livros eram muita coisa escrita, quase não tinha gravura, era em preto e branco, tá? Então, os livros didáticos hoje, os livros que a gente usa, eles são atraentes, eles mostram fotografias, eles são coloridos. Para quê? Para dar vontade da gente usar, né? Se a gente tivesse um livro todo preto e branco, não ia muito chamar a atenção das crianças, né? Então, outra coisa, a gente tem que cuidar do nosso livro didático, né? Não amassar, não deixar ele jogado, não deixar molhar, não deixar rasgar, né? Ele é o nosso companheiro, ele é o nosso ajudante, né? Para a gente adquirir novos conhecimentos. Então, é importante cuidar dos livros didáticos, né? Ter cuidado com eles. Deixa eu ver mais o que é importante que a tia falou. Bom, é mais isso mesmo. Então, vocês vão fazer. Vou repetir. O que vocês vão fazer? Ó, vocês vão fazer a página 26. Anota aí. 26. Que eu já coloquei PC. 26. Depois vocês vão fazer a 33, número 4. E vamos fazer a página 34. Ok? Então, outro dever de casa, conversem bastante com os pais de vocês, com os avós de vocês sobre as escolas de antigamente. Né? Quem tiver uma coisa diferente do que a tia falou, quem souber de uma coisa diferente depois, a gente, durante a aula que a gente tiver online, aí vocês falam, tia, lembrei, meu avô falou isso, tá? Então a gente hoje fez uma comparação entre as escolas de antigamente, a nossa escola atual, né? Falamos sobre antigamente haviam castigos, a palmatória, que é aquela régua de madeira, né? Em forma de assim, era redondinha, parecida uma pá, tá? De fazer comida, que batia na palma da criança quando ela não sabia a resposta. A professora puxava a orelha, graças a Deus isso não existe mais, né? Esses castigos físicos, mas também que podiam prejudicar a parte emocional da criança, né? Falamos sobre uniforme, como era antigamente. Falamos sobre a estrutura física. Falamos que existia escola só de meninas, escola só de meninos. Falamos que as pessoas com mais condições, né, tinham direito à escola. A escola não era para todos. Aquelas pessoas mais ricas ainda, então, pagavam professores particulares, né? Na época das fazendas, dos senhores de fazenda, para que os tutores, que eram os professores particulares, fossem até a casa deles dar aula. Então, muita coisa mudou, né? Eu acho que deu para a gente entender como era antigamente e, graças a Deus, como é hoje, né? Muita coisa mudou. Então, quem tiver oportunidade, conversa bastante com o papai, com a mamãe, com o vovô e com a vovó. E quem souber de coisas diferentes do que a tia falou, fale na aula para tia, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.